Amém. Amém, glória a Deus. Estamos chegando aqui para mais um momento na presença do Senhor, ao vivo, para compartilhar uma palavra abençoada, uma palavra que vem para os nossos corações. Convidamos a você para estar conosco, porque Deus tem muito para derramar sobre as nossas vidas nessa noite. Que nós já temos uma pessoa conosco, Alvacir Alves da Silveira, seja bem-vinda, minha querida irmã lá de CDA, uma fiel assistente, sempre está conosco. O Senhor tem muito para te abençoar nessa noite, amém, minha irmã? Hoje vai ser eu que estará levando, sou eu que estará levando a palavra aos nossos corações, que Deus possa me abençoar, me usar. O pastor Francisco está aqui hoje sendo meu auxiliar. Ele pediu para eu ajudar, porque ele está bem atarefado esses dias. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amém. Pai querido, Pai amado, nós colocamos diante de Ti nossas vidas, colocamos-nos, Pai, na Tua presença e na Tua dependência. Pai, nós pedimos, Pai, que o Senhor venha derramar poderosamente sobre nós, derramar unção, poder e graça, derramar do Teu Espírito Santo. Pai, que o Senhor venha, Deus amado, tocar em nossos corações através da Tua palavra e fazer nos nossos corações, Pai, conforme o desejo do Senhor, nos ensinando, Pai, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha, meu Deus, nos trazer alegria, Pai, nos trazer, meu Deus, conforto, Pai, diante da Tua palavra, porque a Tua palavra é boa, porque a Tua palavra é fiel, é verdadeira, Tua palavra é eficaz e não volta vazia. Senhor, nós temos a certeza que o Senhor tem uma porção de um maná especial para as nossas vidas. Ó Senhor, abençoa, Pai. Abençoa, Pai, aqueles que vão estar conosco. Abençoa segundo a necessidade de cada pessoa, Pai. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Nós oramos e agradecemos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Amém. Hoje eu quero compartilhar, nós já temos aqui 3 pessoas, mas às vezes não dá para ver todas as pessoas que passam. Temos aqui o irmão Lupércio Reis Rocha, que está nos acompanhando, um irmão muito fiel. Seja bem-vindo e abençoado seja você com sua casa, meu irmão. Que o Senhor possa, cada dia, Ele possa acrescentar as bênçãos dele sobre toda a sua família. Amém? Amém. Então, hoje nós vamos compartilhar a palavra e eu coloquei um tema no sentido de aquietai os vossos corações em Deus. Porque entendo eu que nós estamos vivendo dias, tempos de muitas tribulações, de muitos desafios, e o que vai nos levar a superar todas essas coisas, o que vai nos levar a ter os nossos corações tranquilizados, com refrigério, é a palavra do Senhor, é o Senhor através da sua palavra, amém? Então, boa noite aos irmãos, graça e paz, em nome de Jesus. O irmão Lupércio nos cumprimenta. Então, aquietai os vossos corações em Deus. Esse texto, a base desse estudo de hoje, nós vamos encontrar lá no Salmos 46:10, e que nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Amém? Então, o que é que o Senhor nos fala aqui nesse princípio desse estudo? Ele fala, Ele nos chama para que nós possamos nos aquietar
diante dele, colocar os nossos corações diante dele, nos acalmar. Por quê? Porque todos os dias nós estamos confrontando com situações difíceis, com problemas para ser resolvido, solucionado, problema que muitas vezes foge do nosso controle, situações que muitas vezes fogem do nosso controle. Então, por isso, o Senhor, com seu muito amor, com seu zelo e com seu cuidado, Ele faz a nós, Ele faz a mim e a você esse convite tão maravilhoso, tão poderoso, onde se encontra na própria palavra dele, em Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ora, se ele, o próprio Senhor, nos chama para que nós aquietamos o nosso coração em Deus, isso é, nós não devemos, em circunstância alguma, desesperarmos e perder a nossa fé e perder a nossa confiança em Deus. Porque Deus, Ele continua sendo Deus acima de todas as circunstâncias, acima de todas as coisas, não é mesmo? Boa noite, irmãos. Pastora Selma, bem-vinda, minha querida pastora. O Senhor tem bênçãos para a sua vida, para a sua casa, amém? Então ele fala, então vamos ver aqui, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Qual é esse significado de nós nos aquietarmos e saber que Deus é Deus? Significa que o povo de Deus, ou seja, eu e você que confiamos nele, não devemos ficar o quê? Aterrorizados, perplexos, desesperados diante de coisas, de situações, de momentos que nós nos deparamos com ele em nossas vidas. Mas o que nós devemos fazer no lugar de nos aterrorizar, no lugar de desesperarmos? Nós devemos reconhecer a soberania do Senhor sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas o Senhor é soberano. Sobre todas as diversidades o Senhor é soberano. Amém? Sobre todo o momento de dor na nossas vidas, o Senhor continua sendo soberano. Então, por isso é que Ele nos convida a nos aquietarmos diante dele. Esse aquietar fala de confiança, fala de confiar, fala que eu continuo confiando no poderio do Senhor, na soberania dele, ainda que nas minhas forças mesmo, no meu próprio poder, na minha própria inteligência ou capacidade, eu não tenho como resolver, solucionar tal situação, mas eu continuo crendo que Deus fará isso por mim, amém? Ele fará isso por mim, Ele fará isso por você. Então aquieta o seu coração quando as coisas parecerem difíceis, quando as coisas parecem que perdeu, saiu do controle, do seu controle. Então lembra que tem um Deus no céu, um Deus que continua sendo Senhor, um Deus que continua sendo soberano, e Ele está vendo a sua situação, e Ele vai entrar e agir na sua situação, amém? Então é nesse sentido que nós devemos nos aquietar diante de Deus. Veja só, enquanto que a circunstância procura corroer a nossa fé, né, de diminuir a nossa fé, tirar o nosso foco, a nossa esperança, a Bíblia, ela nos mostra o contrário. Ela diz que nós devemos confiar em Deus, porque Deus é a melhor escolha que nós podemos fazer. Amém? Deus é a melhor escolha que nós podemos fazer. Há momentos que Deus é a única escolha certa que nós podemos fazer. Não só a melhor, mas existem situações, momentos nas nossas vidas que Deus, Ele é a melhor, mas também Ele é a única escolha para trazer solução para certos problemas. Às vezes, na nossa força física, na nossa inteligência, nós não vamos conseguir. E aí é onde que Deus entra em ação, em favor das nossas vidas. Amém? Vamos passar para frente. E nós também podemos nos aquietar o nosso coração em Deus, irmão. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem todo o poder, nos céus, na terra. O poder nunca saiu das mãos de Deus. Deus nunca perdeu e Deus jamais perderá o poder
poder e o controle de todas as coisas. Nos céus e na terra, ninguém há que possa se comparar a Deus, ou ninguém há que possa impedir Deus de agir. E Ele age a favor das nossas vidas. Então aquieta o seu coração em Deus. Espera nele, confia nele, descansa nele. Descansa nele. Olha só o que diz Isaías 26:4. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, e somente o Senhor, é a rocha eterna. Então, Isaías nos diz, nos chama, nos faz esse convite para confiar em Deus quando? Todo o tempo. Ele diz: confia para sempre. Confia hoje, confia amanhã, confia daqui a um ano, confia enquanto você estiver respirando sobre a terra. Permaneça a confiar no Senhor. Não tire os seus olhos do Senhor. Não tire a tua confiança do Senhor, porque Ele está cuidando de você. Ele tem prazer de cuidar de você, porque Deus te ama, porque Deus me ama, porque Deus ama o homem, porque Deus quer ter intimidade com o homem. O amor de Deus nunca modificou para com o homem. O amor de Deus é o amor desde a eternidade, e de eternidade a eternidade Deus continua amando ao homem, continua amando a você. Então confia no Senhor. E é Ele a rocha eterna. Então Deus é de geração em geração e de eternidade a eternidade. É o nosso Deus. O Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de eternamente. Amém? Então nós podemos confiar porque Ele é o único que tem esses atributos. É o único que é eterno. O homem, ele vai adquirir a eternidade quando ele partir dessa vida para outra. Mas aqui nós não somos pessoas eternas. Aqui não. E também nós não somos pessoas que existimos desde a eternidade. Mas o nosso Deus existe de eternidade a eternidade. De geração em geração. Geração vai, vem, geração vai. E Deus continua sendo Deus. A rocha eterna e soberana. Amém? Olha só o que diz. Deus é a rocha eterna. Um fundamento firme para as nossas vidas. Então é firme, nós temos a firmeza, é algo que é sustentável, nós podemos realmente confiar, porque Deus é um Deus forte, é um Deus poderoso, Ele é inabalável, Deus não se abala, Deus não se incomoda com as coisas, Deus não se abala com as coisas, Deus não se abala com as tempestades, Deus não se abala com as crises, Deus não se abala com as dificuldades, Deus não se abala com as doenças, Deus não se abala com uma família que desestruturou, entendendo que Ele não pode reestruturar. É claro, é lógico que Deus pode restaurar tudo, é lógico que Deus pode restaurar uma família desestruturada, é lógico que Deus pode trazer cura numa doença que é incurável para a medicina, é lógico que Deus pode, é lógico porque Deus é inabalável, porque nada pode atingir esse poder absoluto do nosso Deus. Amém? Seja bem-vinda, Suzete Valadão, minha irmã lá em CDA, no Pará, fiel, está sempre conosco nas lives. Que o Senhor derrama bênçãos sobre você, sobre sua casa. Fica firme. Então, todas as coisas foram criadas por Deus e Ele tem poder sobre toda a criação, seja no céu, seja na terra, seja sobre mim, seja sobre você, seja sobre tudo, seja sobre todos. Deus tem todo o poder sobre todas as coisas. Amém? Olha só, ninguém consegue impedir os planos de Deus de acontecerem. Amém? Então Deus, Ele estabelece os seus planos e Ele trabalha para cumprir os seus planos. Ele trabalha para que os planos dele, os projetos dele sobre a minha vida, sobre a sua vida, seja estabelecido, para que esses planos, eles aconteçam na hora certa, no tempo certo, no momento certo e do jeito certo. Amém? E olha, mas isso aqui também, quando é que isso vai acontecer? É quando nós depositamos a nossa confiança nele. Precisamos colocar a nossa confiança em Deus de forma
plena e descansar. Às vezes nós colocamos, depois nós puxamos para trás e trazemos para nós de volta as nossas tribulações. Aí nós entregamos a Ele e trazemos de volta para nós. Mas a palavra diz que nós temos que chegar e depositar e deixar depositado aos pés do Senhor. Estamos fundamentando a nossa fé na rocha inabalável, que é o Senhor. Então, quando nós temos essa plena, total confiança em Deus e descansamos nele, nós estamos fundamentando a nossa fé nele. A nossa fé ela tem que ser todos os dias alicerçada em Deus. Nós não podemos colocar os nossos olhos em volta das coisas que nos cercam e que nos tenta a amedrontar, entristecer, esmurecer nas nossas vidas. Não, a nossa fé tem que ser todos os dias fundamentada em Deus. Isso através da própria leitura da palavra, do conhecimento da palavra de Deus, que é estudando a palavra de Deus, que é ouvindo a palavra de Deus, que é congregando na igreja que ensina a palavra de Deus. Então a nossa fé ela vai sendo fundamentada em Deus. Boa noite, Gersileide Herculiane, bem-vinda. Então, nós vamos fundamentando a nossa fé dessa forma, orando em Deus, colocando, apresentando a Deus as nossas causas, apresentando a Deus as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, pedindo, Senhor, me socorre, Senhor, volta os teus ouvidos para mim, Senhor, eu não estou conseguindo lidar com essa situação, essa causa fugiu do meu controle, Senhor, cuida dessa área na minha vida, cuida dessa área na minha família, cuida dessa área na vida do meu filho, da minha filha, ou de qualquer pessoa que seja, que você está lidando por uma situação. Então é assim que a nossa fé ela vai sendo fundamentada em Deus, através da nossa perseverança. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vanderlei Alves da Silveira, seja bem-vindo. Abraço para você, Janaína e as crianças. Ninguém consegue impedir os planos de Deus de acontecerem. Então, vamos passar que eu já li. Quando? Quando a nossa fé é alicerçada na rocha inabalável, que é o Senhor. Amém? Nós vamos ver aqui também uma outra passagem que nos leva, que nos convida e que nos leva a refletir e que nos leva a confiar, descansar em Deus. Que palavra maravilhosa é essa aqui? Um coração que confia em Deus deve estar tranquilo mesmo diante das tribulações. Veja só que maravilha. Então, um coração que confia em Deus, ele tem que estar tranquilo só no momento de bonança, no momento que está tudo certinho? Claro que não. O nosso coração tem que estar tranquilo. Essa tranquilidade não está falando do desleixo espiritual, não. Essa tranquilidade está falando de uma fé firmada, que mesmo eu estando numa tribulação, eu ter certeza que Deus está me assistindo, que Deus está cuidando daquilo, que Deus vai me ajudar e que aquilo vai passar, porque a mão de Deus, o Deus poderoso, está comigo. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Querido irmão, Deus está com você nas suas lutas, Deus está com você nas suas batalhas, Deus está com você nos caminhos conturbados que você se encontra pela frente. Então não se desanime. Então vamos para o versículo que é Lucas 8, 24 e 25. Que passagem maravilhosa, que palavra maravilhosa é essa que o Senhor tem para nós nessa noite. Então, presta atenção, os discípulos foram acordar, clamando. Acordar quem? Jesus. Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Então veja que poder é esse que nós temos aqui conosco. O poder vivo do Deus vivo através de Cristo Jesus. E olha só, diz ainda, aí Jesus vai, acorda, os discípulos chamam ele porque eles estão passando por uma tempestade.
Eles estavam no meio do mar, num barco, e de repente começa uma tempestade, e nós sabemos, conhecemos, é uma história muito conhecida, uma passagem muito conhecida, e o vento começa a fazer com que aquelas ondas do mar, elas batem com muita força no barco, e aquele barco começa a encher de água e querer naufragar, afundar. Então os discípulos assustados, amedrontados, Jesus está lá dormindo, Jesus está cansado, ele está descansando, porque o ministério de Jesus era um ministério muito árduo. Jesus, ele caminhava o tempo todo, de cidade em cidade, de lugar em lugares, e as multidões sempre procuravam Jesus para solucionar os seus problemas, para curar as enfermidades, era para expulsar os demônios. Então ele era cercado de pessoas problemáticas, pessoas que precisavam de milagres, pessoas que queriam uma solução para suas vidas. Então ele era uma vida que ele não tinha muito tempo para descansar para ele mesmo, para se repousar. Então a vida dele era muito cansada, foi um ministério muito exaustivo, e ele cansava também. Então Jesus estava descansando, e os discípulos acordam ele e falam: mestre, Jesus, nós vamos morrer, o barco vai afundar. E ali que a gente pode imaginar essa cena, nesse cenário ali acontecendo. E aí Jesus fala assim: aonde está a sua fé? Ele olha para os discípulos e diz: mas aonde está a fé de vocês? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, os discípulos, perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Então os discípulos olham um para os outros ali, perplexos diante do que Jesus fez, porque Jesus fala para o mar: mar, se aquieta, água se aquieta, se torna manso, para com essa fúria. Eu não sei exatamente as palavras que Jesus falou, mas ele fala: acalma-te, tempestade. E aí a tempestade imediatamente acalma, aquele mar faz aquela calmaria, aquela bonância, e os discípulos ficam perplexos, porque não foi algo assim de um minuto, de um segundo, passageiro, que aconteceu um vento e soprou, passou, foi embora. Então já era uma coisa que eles haviam ali lutado com aquele barco, e creio eu desse jeito, a ponto deles ir chamar Jesus e despertá-lo. Mas Jesus fala uma coisa muito importante para eles, que nós podemos trazer para as nossas vidas. O meu boa noite, graça e paz para Dani Santos, minha líder. Graça e paz, pastora, graça e paz. Seja bem-vinda e abençoada. Então, Jesus faz uma pergunta que, essa pergunta, ela também é para os nossos dias, e ela é para mim e é para você. Ele pergunta para eles: onde está a vossa fé? O que você entende por isso? Que Jesus, no seu entendimento, quis passar para os discípulos. O que Jesus perguntou, o que de fato era o que Jesus queria ouvir dos discípulos. O que de fato Jesus queria aguçar no coração dos discípulos. Jesus, no meu entendimento, lendo todo o contexto, o que eu entendo aqui é que Jesus, o que ele quer dizer para os discípulos, falar assim: vocês não precisavam de mim acordar se vocês tivessem fé. Então veja aqui o poder da fé. Veja aqui como é o poder da fé. A fé, o poder da fé faz milagres, faz maravilhas. O poder da fé move a mão de Deus. O poder da fé, o poder da fé tranquiliza as fúrias das tempestades. O poder da fé, ela cura as doenças enfermas. O poder da fé, ela faz o vento ouvir. Faz o mar ouvir e obedecer. E Jesus está falando: vocês nem precisavam ter me acordado. Vocês deveriam ter essa fé. Se vocês tivessem uma fé dessa forma, vocês iriam falar e o vento iria obedecer vocês da mesma forma. Então, se você está passando por uma luta, por uma situação que você já olhou e viu que nas suas forças, na sua forma humana, não teve como solucionar, então exerce a sua fé. Exerce, porque existe poder na fé.
Existe poder de solucionar problemas gravíssimos. Existe poder de ressuscitar até mortos. Existe poder na sua fé. Então exerce a sua fé. Fala para a tempestade passar. Fala para a tempestade que Jesus está com você no barco. Amém? Então é falar para a tempestade. É dar uma ordem. A fé, ela tem que vir, ela tem que ser uma ordem firme, eficaz. A Lúcia Valadão, minha irmã, lá em CDA. Bem-vinda, minha amada. Um beijo para você. Que o Senhor abençoe toda a sua casa. Amém? Então vamos continuar aqui. Então eles ficaram perplexos porque eles disseram assim, ficaram admirados ali um pro outro, olhando e falando. Como assim que ele fala com as ondas, com o vento e com o mar, e tudo ouve, tudo obedece. Mas ele fala que nós também podemos ter essa fé. Nós também podemos fazer com que os milagres aconteçam em nossas vidas. Nós podemos fazer com que os caminhos se abram diante de nós. Quando nós queremos passar e as portas estão fechadas e o caminho está obscuro. Então nós temos que entrar com a atitude da fé. A fé é uma providência de Deus para as nossas vidas. Para mim e para você. Amém? Então vamos continuar. Mas aqui diz assim, coloquei assim, ó, mais importante do que saber que há um socorro, que é Jesus, é acessá-lo na hora certa. Então, Jesus também ele não é aquele brinquedo para usarmos aquela expressão muito até usada de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Não. Assim não, porque assim nós vamos estar tomando o nome do Senhor em vão e aí as coisas não vão acontecer. Mas nós tivermos o nosso coração, se nós tivermos a palavra do Senhor firme, alicerçada em nossos corações, quando essas coisas acontecer, aí sim nós vamos clamar o nome de Jesus e Ele vai entrar com providência favorável a nós. Amém? Então, através de Jesus, nós temos o acesso direto ao Pai. E nele nós podemos confiar de todo o nosso coração. Amém? Então confia no Senhor de todo o seu coração. Não desespere não. Não desespere não. Não precisa desesperar. Não se entregue à derrota. Não se entregue ao desespero. Não, Jesus está com você. Jesus está conosco. É uma palavra fiel que Ele prometeu. Ele prometeu que estaria conosco, que está conosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Até a consumação dos tempos, amém? Então Jesus não foi o Jesus dos discípulos, Jesus foi o Jesus dos discípulos, Jesus é o Jesus de hoje, é o nosso Jesus, é o Jesus eterno, amém? Então vamos continuar aqui. Deus, também nós podemos aquietar o nosso coração em Deus, por quê? Porque Ele nunca nos abandona. Olha só o que eu estava falando, Ele nunca nos abandona. Vemos em Salmos, livro de Salmos, no 9, 10, Salmo número 9, versículo 10 diz: os que conhecem o teu nome, confiem em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Olha que lindo, que maravilha. Então, nós precisamos conhecer a Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós confiamos nele. Nós nos descansamos e nos deleitamos nele. Porque Ele vai fazer por nós. Ele está cuidando de nós. Então, nós podemos descansar no Senhor. Porque Ele não abandona, jamais abandona os que te buscam. Então, se você está se sentindo meio abandonado, sozinho, levante-se, busque a Deus, busque o Senhor, busque Ele na palavra, busque Ele nas orações, busque Ele nos louvores, busque a Deus, porque Ele não te deixou, Ele não esqueceu de você, Ele não esqueceu das suas lutas, Ele está com os olhos voltados para as suas lutas. Confiar em Deus em meio às lutas é um exercício de fé. Então nós precisamos exercer nossa confiança em Deus,
Porque quando nós vamos exercitando a nossa confiança em Deus, a nossa fé ela vai aumentando, 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 até que nós passamos a transportar montanhas, montes, como Jesus falou, através da fé em Deus. Os desafios sempre haverão. Então nós não vamos pensar que não vai existir lutas, desafio. Isso sempre vai existir, como sempre existiu. No mundo inteiro, na existência toda da humanidade, sempre existiu lutas e desafios. E isso, as lutas e os desafios, não é uma exclusividade de um grupo ou de outro de pessoas. Os desafios, as lutas, elas apanham todas as pessoas. Os grandes, os pequenos, os pobres, os ricos, os estudados, não, ela apanha todas as pessoas, ela apanha o médico, ela apanha todos. As dificuldades, seja de uma forma, seja de outra, elas sempre surgem, elas sempre surgirão. Então, as dificuldades, nós temos que ter maturidade de entender que elas existem. Temos a consciência que elas existem. Mas elas podem ser vencidas. E quem? Como? E em quem? Elas podem ser vencidas em Deus. Amém? Elas podem ser vencidas em Deus. Os desafios sempre haverão, mas quando confiamos em Deus, nós temos força para superá-los, tá? Nós vamos superar as nossas lutas em Deus. É em Deus. Não é sozinhos, não é isolado, não é o nosso choro, não é o nosso desespero, não. Isso pode até fazer parte da situação, mas nós vamos vencer as lutas, os desafios com Deus e em Deus. Amém? É com Deus e em Deus nós vamos vencer, porque Deus nos chamou para vencer. Ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa palavra é do próprio Senhor Jesus Cristo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós também vamos vencer. Se queremos a presença do Senhor, nós devemos confiar nele, sem olhar para os problemas e dificuldades. Amém? Olha só, então nós devemos, os nossos olhos têm que estar focados em Deus, em Cristo, no que Ele já fez por nós, no sacrifício que Ele já fez. E na promessa que Ele deixou para nós, na palavra viva. Nós temos uma palavra viva, a Bíblia é a palavra viva do Senhor. Olha, a palavra viva de Deus é essa. Alimente-se dela, alimente a sua fé, alimente a sua esperança dessa palavra e vençam. Seja um vencedor, seja uma vencedora com Deus, seja um vencedor, uma vencedora em Deus. Porque Ele será glorificado, porque Ele será exaltado na sua vida, amém? Na sua casa. Então vamos passar, que o tempo vai rápido. Então nós devemos confiar nele sem olhar para os problemas. Confie verdadeiramente em Deus, Ele não vai te abandonar. O fruto da confiança no Senhor é a sua fidelidade. Então quando nós confiamos nele, meu irmão, Ele não desiste de nós, Ele não esquece da nossa confiança nele, Ele responde, Ele olha, Ele é fiel para cumprir quando nós confiamos nele. Ele é fiel, Ele tem prazer de nos socorrer, Ele tem prazer de nos salvar, Ele tem poder de nos levantar quando nós caímos, quando nós tropeçamos, meu irmão. Seja fiel a Deus, alicerce a sua confiança verdadeiramente em Deus, porque Ele nunca te abandonou, Ele jamais te abandonará. Amém, meu querido? Jamais. Deus não abandona uma pessoa que é fiel a Ele. Deus tem misericórdia de todas as pessoas, quanto mais daquele que confia nele. Aleluia, glória a Deus. Vamos seguir. Também nós podemos descansar os nossos corações em Deus, porque Deus tem cuidado de nós. Não é verdade? Deus não tem cuidado de você? Deus não tem cuidado? Você não está aí firme? Você já não passou por muitas lutas, por muitas tribulações? Você já não passou por momento qual você mesmo imaginou, às vezes até falou: ai, eu não vou conseguir. Ai, isso é difícil demais para mim, isso está pesado demais para mim. Ai, que fardo, eu não dou conta desse fardo. Talvez você já pensou isso muitas vezes.
Talvez você já até falou, talvez você já até comentou isso com alguém. Você talvez até falou isso com as suas lágrimas, quando elas rolaram ali no seu quarto, naquele localzinho que só você sabe, só você e Deus sabe que você esteve lá. Às vezes você fez escondido do pai, da mãe, do filho, do irmão, da pessoa, do pastor, do amigo. Às vezes você fez escondido do chefe, mas às vezes você fez. E quantas vezes as suas lágrimas falaram por você? Quantas vezes as suas lágrimas colocou diante de Deus a sua dor? E às vezes você acha que está esquecido. Às vezes você acha que essas lágrimas foram em vão. Essas lágrimas não foram em vão. As suas lágrimas não foram em vão. Os teus gemidos não foram em vão. Deus está cuidando de você. Deus está olhando para suas lágrimas que rolam silenciosamente lá naquele quartinho, lá naquele banheiro, quando você quer esconder de todas as pessoas, para não demonstrar, para não passar preocupação para as outras pessoas. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já sofreu, já engoliu a sua dor sozinho, para não incomodar a pessoa que você ama, para não entristecer a pessoa? Oh, mas saiba, meu querido, saiba, minha querida, que às vezes você escondeu isso da pessoa, por amor da pessoa, mas por amor de você, Deus está olhando para cada lágrima que você já derramou na sua vida. Cada lágrima, cada gemido, Deus tem olhado, Deus tem olhado, Deus tem visto e Deus tem preparado para você a sua vitória. Confia nele. Confia nele, amém? Então lance nele, olha 1 Pedro 5,7 diz, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado de mim e tem cuidado de você. Olha, não adianta alimentarmos as nossas ansiedades, às vezes ficamos ansiosos demais, mas isso não nos leva a lugar nenhum. Quando nós estivermos ansiosos, quando você estiver ansioso, quando você estiver ansiosa, quando a ansiedade estiver sufocando a sua alma, estiver lançando um fardo muito pesado na sua alma, lembre-se de que Deus te chama para que você lance as suas ansiedades, para que você lance a sua dor diante da cruz de Cristo. Deposite nele. Ele não vai resolver nenhum dos nossos problemas. Pelo contrário, causará ainda mais dificuldades. Então a ansiedade, ela não resolve, ela não nos ajuda. Essa ansiedade que tira a razão da nossa fé. Não, essa ansiedade, ela nos prejudica. Então nós não podemos permitir que essa ansiedade chegue a um ponto que nos abate de tal maneira. Não. Em vez disso, nós devemos entregar a Ele, a Deus, as nossas preocupações e ansiedade, pois Deus cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. Né? Então, nós temos que crer isso de todo o nosso coração, porque o Senhor toma conta das nossas vidas. Então, precisamos confiar. Amém? Nós precisamos confiar no Senhor. Vamos para frente. E nós também podemos e devemos confiar e descansar em Deus, porque Deus também é proteção. Ele protege seus filhos. Ele protege quem confia nele. Olha só, Provérbio 35 diz, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Amém? Então você precisa refugiar em quem? Em Deus. Então quando nós refugiamos em Deus, Deus é o que para nós? Deus, ele é o nosso escudo. O que é um escudo? Você pode pesquisar. Hoje tem muitos métodos avançados, tecnológicos das guerras, mas na época que nós formos ler as guerras antigas, na época do Velho Testamento, que tinha muitas guerras, nós vamos ler, que nós vamos entender, e mesmo que as guerras hoje são diferentes, mas creio que você tem esse entendimento, que o escudo, ele é o quê? Ele é um objeto colocado na frente
para que quando as setas, as lanças viessem, ou até as espadas, não atingisse a pessoa. Então o escudo ele era o quê? Ele era uma proteção muito usada, uma das proteções da época das guerras antigas. Então Deus, ele é esse escudo na nossa vida. Ele é esse escudo na sua vida. Ele é essa proteção na sua vida. Ele é aquele que combate as setas do inimigo quando o inimigo lança as setas contra a sua vida. Então ele combate essas setas e essas setas não podem atingir a sua vida. Amém? Então por quê? Porque Deus, ele verdadeiramente, ele é o nosso escudo e nós nos refugiamos nele. Nós refugiamos nele. E isso é todos os dias. É desde o amanhecer até o anoitecer. É de manhã, é meio-dia, é de noite. Nós refugiamos em Deus. Porque ele é o nosso refúgio. O meu refúgio. O refúgio da sua casa. O refúgio da sua família. O refúgio dos seus negócios para ser bem sucedido. O refúgio dos filhos, os filhos que saem para longe, às vezes para estudar, às vezes porque casaram e mudaram e foi para longe, mas Deus é o refúgio quando nós confiamos nele. Amém? Então Deus é o nosso refúgio e nós descansamos nele. Será que Deus, aí que tem umas perguntas aqui, será que Deus pode te proteger? Lógico que sim, é claro que ele pode. Ele é Deus. Ele sempre foi Deus e ele nunca deixará de ser Deus, amém? Então ele sempre nos protege na hora das nossas dificuldades. A palavra de Deus é poderosa para nos proteger das setas do maligno, tá vendo? A palavra de Deus é poderosa para nos proteger das setas do maligno. Quero dar uma boa noite para a minha irmã Vilminha. Boa noite, graça e paz. Que o Senhor te abençoe. Por isso devemos tê-lo, né? Ter a palavra de Deus como nosso porto seguro. Amém? Como nosso porto seguro. Além de nos dar proteção, a palavra de Deus nos dá esperança com as suas promessa. Então Deus também, a palavra de Deus é proteção, mas a palavra de Deus, deixa eu olhar aqui a hora, meus queridos, mas a palavra de Deus também ela vem carregada de promessas para as nossas vidas. E aquilo que Deus prometeu, meus irmãos, ele é poderoso para cumprir. E não existe ninguém ou nada que possa levantar e impedir que o braço forte de Deus faça aquilo que ele falou de fazer, aquilo que ele prometeu. Veja como aconteceu com Abraão. Abraão, quando o Senhor fez a promessa que ele ia ter um filho, passou muitos anos para ele ter um filho, mas teve. Deus, quando fez a promessa para Abraão, que a geração de Abraão iria conquistar Canaã e Canaã passaria a ser a terra para Israel, para a nação de Israel. Passou 400 anos, 430 anos, mais de 400 anos, mas o Senhor cumpriu a promessa. Josué inseriu o povo de Israel na terra prometida que Deus havia prometido para quem? Para Abraão. 400 anos. Então Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu momento, Deus tem a sua hora, e Deus faz tudo certo, e Deus faz tudo com muita, muita precisão. Tudo de Deus é perfeito, amém? E Deus também, nós podemos descansar em Deus, por quê? Porque Deus também, ele endireita as nossas vidas. Boa noite, graça e paz, pastores e amados irmãos. Boa noite, irmã Vilminha, bem-vinda, que o Senhor abençoe. Deus também, ele endireita as nossas vidas. Você já viu pessoas que às vezes dizem assim, mas é difícil para mim, deixar isso, eu não consigo mais abandonar, eu tenho lutado, eu quero lutar, eu tenho vontade, eu sei que eu preciso, mas eu não vou dar conta disso não, isso é muito complicado, eu já estou com tantos anos e até hoje foi assim. Isso não existe, meu querido. Não existe vida que o Senhor não possa direcionar, mudar a direção.
Não. Se você tem caminhado numa direção que você sabe, tem consciência que não é a direção correta para você e que o final dessa caminhada por onde você está caminhando não é um final feliz, deixa Deus entrar na sua vida e você vai ver. Você vai ver que Deus muda totalmente a direção que você está caminhando. Ele te coloca numa outra direção, totalmente contrário. Por quê? Porque Ele vai com você e por isso você vai conseguir. Por isso você é capaz de conseguir. Porque Deus, através do Espírito Santo dele, Ele está com você. Quando nós colocamos diante do Senhor essa sinceridade que vem de dentro do nosso coração, Deus sabe, porque Deus conhece o nosso coração. Ele conhece os nossos... a palavra diz que Ele conhece até os nossos pensamentos. Não precisa nem falar, quanto mais falando. Quanto mais falando, quanto mais temos a disposição de clamar a Ele. Então, Deus endireita sim. Não existe coisas tortas que o Senhor não possa endireitar. Isso depende da nossa vontade, da nossa aceitação, da nossa confissão, de tomar Deus como nosso único Senhor, como nosso único Salvador, de tomar Deus como aquele que está no controle das nossas vidas, de aceitar isso. É o que nós precisamos fazer, é nos achegarmos a Deus, porque na verdade, meus queridos irmãos, Deus já nos achegou a nós. Deus nos achegou a nós. Através de Cristo Jesus, Deus nos achegou a nós de tal maneira, meus queridos irmãos, que não tem como querer mais do que isso. Nós já recebemos a vida do seu próprio Filho, o sacrifício do próprio Filho de Deus, um Deus santo, puro e incomparável, como Jesus, desfazer da sua glória soberana, e se tornar homem, e se fazer carne, e se materializar, e vir a esse mundo tão corrompido, esse mundo tão perdido, esse mundo tão cheio de amargura e sofrimento, e Ele veio e compartilhou conosco de tudo isso, sem pecar, sem ceder à plena santidade, à plena obediência, não na onisciência de Deus, ou na onipotência de Deus, mas Ele conseguiu uma vida de santidade plena, sendo homem pleno, mas em tamanha santidade, porque Jesus teve aqui na terra como homem uma vida intensa de busca ao Pai, nos montes, nas orações, nas vigílias. Jesus não deu brecha ao pecado. Jesus não deu brecha aos escândalos. Jesus não deu brecha para o inimigo frustrar esse plano maior de Deus, plano de nos redimir, plano de nos ouvir, plano de nos socorrer nas nossas angústias, nas nossas tribulações, por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado, o que tudo fez por amor de mim e de você, o que tudo suportou sem murmurar, sem questionar, sem desistir por mim e por você, porque Ele sabia. Porque lá na onisciência, lá quando Ele estava com o Pai, Ele já sabia que se Ele falhasse, hoje nós não tínhamos a quem recorrer. Hoje nós não teríamos esse socorro bem presente na angústia. Hoje nós não teríamos como nos chegar diante de Deus, porque foi o próprio Senhor Jesus Cristo, através da sua carne viva, que abriu um vivo e novo caminho para que nós nos achegássemos diante de Deus, diante do Pai, para que nós fôssemos reconciliados com Ele, para que nós pudéssemos nos derramar as nossas lutas, os nossos sofrimentos, as nossas angústias diante dEle.
Então, a maior graça nós já temos. A maior dádiva de Deus nós já temos. Nós já temos o direito da vida eterna. Por meio de Cristo Jesus. Nós temos o direito de sermos curados nas nossas enfermidades por meio de Cristo Jesus. Nós temos o direito de termos os nossos caminhos endireitados. Caminhos tortuosos, como falou o profeta Isaías. E o próprio João também falou. Endireitai os vossos caminhos, as vossas veredas. Fazeis caminho certo diante da face do Senhor. Nós recebemos tudo. Então nós não podemos ficar com a cabeça baixa. Nós não podemos viver de murmuração ou de lamentação. Mas nós temos que viver de fé. Nós temos que viver de esperança. Nós temos que viver de confiança. Nós temos que viver de comunhão com Deus, com o Pai. Nós temos que olhar para Jesus como Ele é, o nosso Deus. O Jesus que foi crucificado, o Jesus que morreu, o Jesus que ressuscitou, o Jesus que subiu ao céu e foi glorificado e está sentado à direita do Pai para todo sempre. O Jesus que triunfou na cruz, o Jesus que sentiu no seu corpo a minha e a sua dor, a minha e a sua enfermidade, a minha angústia ele sentiu, porque na oração dele ele mesmo disse: Pai, eu estou angustiado até a morte. Jesus sabe o que é angustiar, mas Jesus nunca tirou seus olhos do Pai. Assim como eu e você não devemos tirar os nossos olhos do nosso Pai, porque Ele já nos reconciliou por meio de Cristo Jesus. E para nós concluirmos, nós vamos concluirmos agora dizendo que Deus, Ele é fiel. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Deus é fiel em tudo o que faz. Deus nunca falhou, em nenhuma vírgula sequer. Em nenhuma decisão de Deus, Deus nunca falhou e Deus jamais falhará em nenhuma decisão. O que Ele decidir por mim, o que Ele decidir por você, é perfeito. É perfeito. Porque Deus sabe de todas as coisas. Então o Salmo 33:4 diz que a palavra dele é verdadeira e Ele é fiel. Deus não falha, Ele sempre cumpre as suas promessas. Deus nunca falhou com você. Se você está esperando, continue a esperar, porque vai acontecer. Se a nossa vida está entregue nas mãos de Deus, nós temos a promessa que Ele vai estar sempre conosco, cuidando de nós. Amém? As dificuldades, elas serão temporárias, mas as promessas de Deus são eternas. As promessas de Deus são eternas. As promessas de Deus não são temporárias. Aquilo que Deus tem para nós, ela se cumpre. Ela se cumpre hoje ou ela se cumprirá amanhã, mas ela se cumprirá em nossas vidas. Maria Iranley Gonçalves, a graça e a paz, minha linda, que o Senhor te abençoe poderosamente. Que bom você estar conosco. Permaneça conosco. Olha só aqui, para a nossa conclusão, quero deixar aqui mais um versículo que diz: Deus é bom em todo tempo. Não sei se você assistiu aquele filme que diz que Deus é bom todo tempo. Aquele filme é muito interessante. Os dois amigos, né, que eles ficam falando um pro outro. Eu acho aquele momento tão maravilhoso, onde eles estão trabalhando pro carro pegar, e o carro não queria pegar e tal, mas e um fica falando pro outro que Deus é bom em todo o tempo. Por quê? Porque Deus é bom em todo o tempo, amém? Olha só, o livro de Naum 1:7 diz: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam. Nós já até falamos sobre isso noutra passagem. E isso é uma grande verdade. Mesmo que tudo à sua volta pareça estar perdido ou sem direção, acredite, meu irmão. Acredite, meu irmão. Ele continua no controle de tudo. E a sua misericórdia e bondade se estende sobre a sua vida por meio de Cristo Jesus
Ele nos dá o socorro. Então não é por meio de homens, não é por meio de coisas desse mundo, não é por meio de... Olha, tudo que não está no alcance do homem fazer, tudo que não está na permissão do homem fazer, tudo que você olha e também que às vezes é na permissão, mas você já olhou e você já tentou e você já lutou com aquilo e aquilo não teve resposta, não teve solução, você não conseguiu, não continue sozinho. Não tente ficar levando esse fardo sozinho, ele não é seu, ele não te pertence mais. Esse fardo Jesus já levou sobre os ombros dele. Até a cruz Jesus já levou por nós. Todos os fardos, demasiadamente pesado, não pertence, não devemos querer levá-los. Entregamos a Deus, porque Ele já levou. Nosso Deus é soberano e Ele nos ama. Temos que ter essa consciência, nosso Deus é soberano e Ele nos ama. Ele me ama, independente se eu estou certinho ou não, independente se eu cometi algum erro, falha, um pecado ou não. O que eu não posso é ter prazer e querer e aceitar viver no pecado. Mas quando eu me levanto, quando eu me arrependo e quando eu confesso a Deus e quando eu falo, Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso do Senhor, Senhor, eu preciso, olha para essa situação. Deus olha, porque mesmo quando nós erramos, o amor dele não muda. E Deus continua amando, Deus ama todas as pessoas. Não importa o que essa pessoa tem feito. Não importa o que a pessoa tem feito. Às vezes você está orando, às vezes você está orando, buscando ir para uma pessoa e você acha que não tem jeito, você acha que aquela pessoa não consegue, porque aquela pessoa só faz coisa errada. Não é assim. Deus ama aquela pessoa. Então continua a falar para aquela pessoa que Deus a ama, porque Deus, no quesito de amor, Deus não faz acepção de pessoas, que aliás Ele não faz acepção, é que às vezes Deus não pode responder por causa da nossa injustiça, mas diante do nosso arrependimento sincero, Deus entra e age. Lúcia Valadão, Deus é o caminho e a verdade que nos leva à salvação. Pura verdade, meu irmão. Então, não devemos nos mover em consequência do desespero, porque o desespero não nos ajuda em nada. Você está em Cristo, acalme-se. Você está em Cristo? Acalme. Acalme o seu coração, através das orações, através da busca. Quando o Senhor dos Exércitos está no controle da batalha, podemos acalmar o nosso coração. Amém? Amém, meu irmão? Essa é a palavra que nós compartilhamos com você. Espero que essa palavra te tocou, espero que essa palavra te alimentou, te fortaleceu. Eu espero que Deus, eu creio que Deus, através dessa palavra, Ele tem algo que Ele vai fazer. Ele vai te responder, Ele vai te dar resposta, Ele vai te mostrar solução, Ele vai te mostrar caminho, Ele vai abrir porta para você, porque Deus, o nosso Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do nosso coração, Ele cuida da nossa família, Ele cuida das nossas coisas, das nossas causas. Tudo depende de nós confiarmos a Ele, amém? Que Deus possa te abençoar e que nós vamos estar aqui, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, com mais uma palavra abençoada para os nossos corações, amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, te louvamos pela Tua santa e gloriosa palavra, pela Tua santa e gloriosa presença. Te louvamos pelo Teu glorioso poder sobre nós. Te louvamos, meu Deus, pelo resgate das nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Te louvamos porque o Senhor nos concedeu a salvação. Pai, nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente, que continua, Pai, a nos curar,
visitar. E nós pedimos visita cada um, Pai querido, segundo a vontade. Aquele que está doente, leva cura, leva bálsamo. Aquele que está triste, leva alegria. Aquele que está cansado, meu Deus, renova as forças. Aquele que está abatido, levanta. Aquele que está sem esperança, gera esperança. Senhor, visita, Senhor, cada homem, mulher, jovem, criança. Meu Deus, dá força e vitória. Meu Deus, toma cada um pelas mãos e levanta e ajuda. Meu Deus querido Pai, faça com que cada um encontre o caminho do Senhor, encontre a verdade do Senhor. Faça com que cada um, meu Deus, coloque os olhos no Senhor com confiança e descanse o coração no Senhor. Pai, nós oramos a Ti e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Até quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Amém.